tarde, bem-vindos à Revista da Semana, edição do dia 9 de dezembro. O meu nome é Luís Matias e comigo estão Silvério Cunha e José Faustino, como é habitual, todas as semanas. É o primeiro programa de 2026 e hoje começamos por falar da situação na Venezuela. Trump capturou Maduro. Militares norte-americanos levaram o presidente e a primeira-dama da Venezuela para um centro de detenção em Nova Iorque, cidade onde já foi presente tribunal. Começo com Silvério Cunha. Boa tarde, bem-vindo e bom ano. Trump, a primeira-dama e o presidente venezuelano são acusados de tráfico de droga e posse de armas de guerra, mas não é comum, ou se calhar lícito, ir fazer uma captura fora do país, do seu país. Silvério Cunha, isto é algo que não acontecia desde quando? Desde o Panamá, ou podemos falar também do Iraque, mais aqui a meio tempo? Ora, muito boa tarde e bom ano também, que desejo aos presentes e aos nossos ouvintes. Bem, é claro que a questão da captura de Maduro tem levantado muita polémica, até porque as comparações que se fazem com casos anteriores não são fáceis. Por exemplo, o caso Noriega é um caso curioso porque Noriega, toda a gente diz que era o chefe de Estado de Panamá. Por acaso é mentira. Noriega não era o chefe de Estado de Panamá. Tinha havido eleições no Panamá, já agora deixe-me dizer, em 89, 90, tinha havido eleições e tinha sido eleito um presidente e uma vice-presidente, como é normal nestes casos. E acontece que Noriega apenas não os deixava tomar posse porque tinha nas mãos as Forças Armadas. Noriega era uma espécie de chefe de Estado-Maior general naquele momento e ele não era presidente do Panamá. Portanto, quando a operação norte-americana Just Cause, não é? Causa Justa, foi feita, ele de facto não era presidente do Panamá. Portanto, o que está em causa aqui é o artigo 2º, número 4 da Carta das Nações Unidas, que, no fundo, impede, com outros artigos, impede que um chefe de Estado em exercício de funções possa ser, digamos, detido, a não ser, em certos casos, como se for o Conselho de Segurança a ditar isso, medidas coercivas, a não ser também que, no caso do Tribunal Penal Internacional, mas para isso é preciso que os Estados colaborem entre si, e não era o caso aqui porque os Estados Unidos não são signatários do TPI, e depois, como aliás a Rússia também não é, a China, Israel e mais uns 7 países no mundo, mas os importantes são estes 4, e por conseguinte nós estamos perante uma situação em que efetivamente as parecenças com o caso Noriega não são exatas. Agora, muita gente diz assim, e com razão, mas é uma faca de dois gumes e é aqui que se instala a ambiguidade, que é, Maduro no fundo era o chefe de Estado legítimo, ou porque muitos Estados não tinham reconhecido, a começar pelos Estados Unidos, as eleições de 24, em que, como se sabe, as eleições de 24 tiveram um incidente que foi curioso, porque a oposição, e bem, de forma esperta, o que é que fez? Sempre que as eleições que foram decorrendo, e à medida que as secções de voto iam fechando, em muitos sítios, a oposição ia lá, via as atas, assinavam as atas, até porque estavam presentes elementos da oposição, isso Maduro não impediu, e eles tiraram fotocópias das atas. E o que acontece é que, num dado momento, as atas não apareceram. As atas finais não apareceram. Havia fotocópias numa macro-sondagem, digamos assim, que indicava que Edmundo González teria tido mais de 60% dos votos. Talvez mesmo até, em alguns casos, 67% dos votos. Vamos pôr mais de 60% ou 2/3 dos votos. E isso chega para determinar tudo. Metade mais um chega, quanto mais aqui 60% ou mais por cento. Sucede que Maduro, no entanto, não foi Maduro, foi a Comissão, que no fundo, eleitoral, a Comissão Nacional de Eleições de lá, não é? Não exibiu as atas nunca. Portanto, não se pode dizer que houve atas falsas. O regime nunca apresentou atas falsas. Pura e simplesmente não mostrava as atas. E não mostrou. E a oposição mostrava fotocópias de atas, mas não de todo o país. Portanto, a contagem dos votos, na verdade... E ainda as têm guardadas. O que acontece é uma coisa que se pode falar, é talvez uma macro-sondagem, porque de facto foi uma sondagem com muitos milhares de votos, mas também é verdade que a Venezuela tem 1 milhão de quilómetros quadrados e tem 30 milhões de habitantes e, portanto, acontece que, evidentemente, nunca se pode saber exatamente como é que foi contado ou não foi. Mas vamos admitir que, por exemplo, que o Parlamento Europeu não reconheceu Maduro. Agora, aconteceu uma coisa, e que os Estados Unidos aí também estiveram implicados, é que os Estados Unidos não reconheceram Maduro, mas não retiraram as suas representações diplomáticas, não deixaram de ter negócios, mantiveram de facto, digamos assim, tudo. Ora, isto ao mesmo tempo é muito ambíguo. Porquê? Porque se não reconhecemos um governo, obviamente tem que haver manifestações diplomáticas disso.
Ora, a esmagadora maioria dos Estados, talvez por causa do petróleo da Venezuela, acabou por não fazer. Ou seja, Maduro acabou por ser empossado presidente, com um não reconhecimento de alguns órgãos que não têm muita importância para o caso, como o Parlamento Europeu, por exemplo, não tem competências a esse nível executivas, e os Estados foram mantendo, inclusive o governo português, por uma razão, porque o governo português, aliás, como se sabe, esteve lá Paulo Portas a chamar maravilhas ao Maduro, ou Passos Coelho, já não sei, porquê? Porque a verdade é esta, é que de facto é uma situação ambígua por isto, porque no fundo houve uma espécie de reconhecimento factual, digamos assim, embora com muitas reservas. Mas isto, obviamente, cria uma situação cinzenta. Bom, os Estados Unidos acharam, no entanto, o seguinte, acharam que podiam ir lá capturar uma pessoa que acham que é diretamente culpada ou possivelmente culpada de atos que diretamente ameaçam, digamos assim, a segurança dos Estados Unidos. É evidente que aqui, depois, quando há a questão do narcoterrorismo e narcotráfico, é evidente que há também aqui uns jogos muito complicados. Vamos pôr assim a questão. Os dealers dizem uma palavra que os dealers usam sempre, isso sempre ouvi em artigos e tudo, dizem assim, até nos filmes aparecem a dizer isso, porque é muito usado, dizem assim, não, nós produzimos o que o mercado quer. Se o consumidor é racional e é livre, só consome porque quer. Portanto, o Estado proíbe. Sim, proíbe. Há drogas lícitas, digamos assim, que em excesso se fazem mal, mas são lícitas, como sei lá o tabaco ou o álcool, mas acontece que há drogas que são ilícitas de facto, e realmente, mas nós só abastecemos o mercado. Esta é a teoria dos traficantes, não é? A teoria dos traficantes é essa, uma teoria fácil, digamos assim. Portanto, o Estado, que não quer a circulação de droga, que trata internamente de reprimir isso com políticas públicas, ou política de repressão, política pública pode ser uma política de repressão até. Portanto, é claro que há sempre esta desculpa. Depois, houve uma coisa também que aconteceu, que aliás o FBI já deixou cair, ou melhor, o Departamento de Justiça americano já deixou cair. O célebre cartel de Los Soles não existe. E o Departamento de Justiça disse que usavam isso como ficção, que é também uma coisa estranha. Portanto, Maduro já viu cair essa acusação contra ele porque o cartel não existe. E devo lembrar que em dezembro houve uma moção na Assembleia da República, na nossa Assembleia da República, contra o cartel de Los Soles, quando afinal se demonstrou que as autoridades americanas falavam nisso, mas não era a sério. Era uma forma de falar. E o próprio Ministério Público americano não vai acusar Maduro disso. Isto para dizer o quê? Para dizer, portanto, que há aqui muitos problemas que são estes. O tráfico de drogas e posse de armas de guerra, eu acho que é assim. Ele vai ter, obviamente, a honra seja feita, ele tem uma defesa que Maduro recusou sempre aos seus opositores políticos, é bom dizer, e os americanos vão dar-lhe todas as garantias de defesa. Portanto, nesse sentido é verdade. Agora, é que é ilegal, a captura na minha opinião, é ilegal, mas evidentemente que os Estados Unidos vêm invocar o quê? Vêm invocar aquela zona cinzenta a dizer assim, mas no fundo estava a ameaçar a nossa segurança. Porquê? Porque o problema do fentanil e o problema da cocaína é muito grave, embora na verdade não seja a Venezuela não seja o país principal, é a Colômbia e o México. Portanto, é óbvio que há aqui também uma certa disfunção. E, finalmente, devo dizer também o seguinte. Houve uma coisa que eu achei perfeitamente inacreditável, que quando Trump veio dizer que, enfim, tinham capturado e que tinha sido maravilhas para aqui e para lá, a verdade é que ele depois foi confuso quanto ao regime. Até disse que Corina Machado não tinha respeito à população, diz aquelas coisas que lhe passam na cabeça, e foi muito confuso quanto ao regime, porque manteve o regime, apenas, digamos, decapitou, digamos, o regime, e depois disse uma coisa, disse que, na verdade, o importante era a questão do petróleo. Portanto, o próprio Trump acabou por relativizar a questão criminal. E isso, claro, que levanta polémica, porque sabemos que pode ter sido, portanto, um problema de facto, que não de direito. José Faustino, mas deixa-me só dizer uma coisa ao Matias ainda, só vou dizer isto. Claro que a China... Porque ainda podemos voltar a este assunto um pouco mais à frente. A China, a Rússia e a Europa têm aquelas coisas das meias tintas porque defendem princípios que ao mesmo tempo também não conseguem provar, fala-se em certas coisas, mas depois também não se fala com força suficiente, e a verdade é esta, eu acho que a questão da captura de Maduro é um facto, evidentemente, e a partir de agora é um facto consumado, o próprio regime de Maduro achou bem, e a verdade é que a partir de agora ele tem, enfim, advogados nomeados, que são advogados, aliás, muito conhecidos, e portanto ele vai ter defesa assegurada. José Faustino, ainda assim, os grandes aliados, digamos, China e Rússia, apresentados como grandes aliados da Venezuela, não impediram esta captura. Não, nem podiam impedir. O que pretende Trump? Nem podiam impedir. Mas qual o objetivo da operação? O ponto aqui é justamente esse. A China, a Rússia aqui não conta para o totobola. É a China.
O objetivo de Trump, dentro da política que ele tem seguido e daquilo que ele disse que era os planos estratégicos de defesa nacional, a China não pode estar naquela zona. A tal política Monroe, ou aquilo que temos falado... Que ele agora chama Monroe. Ao século XIX, ou qualquer outra 1823. coisa. Da influência dos poderes das grandes potências e por aí adiante. Esse é que é o problema principal. Agora, começando do princípio, de facto, houve uma concentração das forças militares americanas à volta no Mar das Caraíbas, no sítio dos piratas, ainda por cima, com a desculpa desculpa ou não da droga. Eu sou muito cético sempre nessas coisas, e para arrumar já o assunto, é evidente que nos termos da lei internacional, que eu não domino perfeitamente, mas sei, é uma ilegalidade que os Estados Unidos cometeram. Ponto. Isto não vale a pena discutir isso está armado. Mas o direito internacional acabou, hoje já não existe. Hoje existe poder das potências e existe o que existe. E é aquilo que não vale a pena discutirmos isso. Mas nós, europeus, é uma das coisas que nos resta é defender a honra disto e podemos dizer, pronto, é ilegal. Muito bem. Agora há uma coisa que é certa. Eu, daquilo que observei e que toda a gente pode observar na televisão, eu não sei o que é que aqueles barcos que os americanos abateram andavam a fazer com motores de 4 e 5 cavalos, 4 ou 5 motores de 200 ou 300 cavalos cada um. Eu já não tenho, deixei caducar a carta de marinheiro, mas sei o que é que isso representa, porque sabia conduzir barcos daqueles. Ou daqueles ou de outros, mas portanto, aquilo só serve para fugir muito rapidamente ou para coisas desportivas que não estou ali a ver outra função. Portanto, não davam à pesca, com certeza, não andavam à pesca. O Axegã é preciso ter barcos rápidos para irem caçá-los de um lado para o outro, mas é só como para se deslocar de um lado para o outro. Pois andam sossegadinhos. Agora, no mar, eu não conheço nenhuma pesca que precise de lanchas de alta velocidade, com, sei lá, com 1000 e tal cavalos a puxar. Aquilo é uma loucura, aquilo é uma coisa, aquilo é uma lancha voadora, como eles chamam. Portanto, elas estavam lá, os motores viam-se, os motores fora de bordo viam-se perfeitamente. E grandes, porque eles são grandes, vêem-se bem. Portanto, que era qualquer coisa, era. Não tenho grandes dúvidas que era droga. Portanto, isso aí não me parece que haja grande dúvida. Agora vamos ao caso. Eu não quero, até porque gosto muito de ver filmes, passa publicidade na Netflix e outras antes dessa existir, que eu já via, e gosto de ver, até porque não são pesadas e mesmo na parte violenta não são demasiado exageradas, que nos deixam muito mal, não é? E eu disse sempre a muita gente, e tenho dito aqui também, a Força Delta e todas aquelas coisas que os americanos têm, aquilo não são coisas para brincar, não são americanices. Aquilo funciona mesmo a sério. E é bom que nos comecemos a compenetrar que aquilo tem que funcionar. Por exemplo, eu há bocado dizia aqui com o microfone fechado, o general Loureiro dos Santos, que eu tive o prazer ainda de conhecer, e aliás num livro dele publicou uma palestra que ele fez numa conferência onde eu também estive presente. Ele era defensor de que Portugal devia ter essas forças de ação rápida tipo Força Delta. Hoje, por exemplo, o almirante Gouveia e Melo defende outra situação. Portanto, há aqui várias questões estratégicas que pouco se discute em Portugal, estamos poucos interessados nisso, a gente interessa outras coisas mais. Comer torradinhas e chazinhos e tal, o professor diz que a torrada... Não diga mal das torradas. Das torradas, a torradinha e o leitinho com... o chazinho com leite e tal. Chá com leite não, mas não gosto, diga mal das coisas dentro dos brócolos. Eu não posso beber isso agora, mas eu gostava, um chazinho com leite, aquilo não era quente, não era frio, uma torradinha, é uma coisa... Andamos nisso. Não, isto o mundo acabou, a torradinha acabou. Se queremos ter a torradinha, temos que pensar isto de outra forma. E, portanto, a Força Delta não é coisa que se brinque. E não tiro de forma nenhuma a operação extraordinária que eles realizaram. E já vou explicar porquê. Agora, também não se pense que com aquele poderio militar toda à volta, vai a cavalaria, entre aspas, e no entanto, vão, portanto, as forças bombardear, vão limpar o terreno e depois vai a Força Delta, que é uma força aerotransportada, cai no sítio, aquilo que vimos nos filmes, desce para as cordas dos helicópteros, ou entra no terreno, não são muitos, e tiram de lá o Maduro e a mulher. Mas não sejamos ingênuos. Apesar de tudo, apesar daquele folclore revolucionário todo, o povo em armas e tudo isso, que é verdade, mas aqui pouco contava. Antes de tudo isto ser feito,
a CIA e outros, mas a CIA é quem normalmente trabalha para os americanos, vai trabalhar no terreno, vai ver, vai estudar, porque a Venezuela era um regime, o professor já explicou, não vou repisar mais nisso, de ser reconhecido ou não ser reconhecido, quer dizer, aquilo é uma fraude autêntica, a questão eleitoral, mas o que era aquilo? Era uma ditadura, ou o que quisermos chamar, de alegados bandidos e de negócios de drogas ou de outros, que ali era um país que vivia fundamentalmente das rendas. Quer dizer, expropriou no tempo do Chávez, expropriaram-se todos os terrenos, os chamados latifundiários, que também se chamavam, e agora basta ver o que é a agricultura na Venezuela. Hoje o rendimento per capita da Venezuela é 10 vezes ou mais inferior ao que era antes. É uma coisa impressionante, aquilo é miséria pura. Portanto, roubaram, que é o nome que tem, fraudaram tudo que é em termos terrenos. E as concessionárias do petróleo, porque o petróleo é venezuelano, isso ninguém o discute, mas as concessionárias eram americanas. E é preciso perceber isto. E eles expropriaram tudo aquilo. E hoje, quem explora aquilo, o equipamento é o mesmo, todo partido, com muitas coisas certamente que roubaram e com tudo aquilo que defraudaram, tudo aquilo, 1 ou 2% daquilo que podiam produzir, produzem, e esse petróleo vai para a China e para a Rússia a um preço miserável. É preciso perceber isto tudo. Precisamente Trump diz... Não, o Trump diz assim, o dinheiro agora do petróleo vai para a Venezuela e vai para a América. E o pessoal aqui, o que é que ele... Não. A justificação do dinheiro ir para a América é para indemnizar as expropriações que foram feitas no tempo da Revolução que nunca foram pagas. Está a ver? Portanto, é tudo isto que aconteceu. E eu vou já aqui a esta parte, que isto é muito importante. Apesar de, volto a repetir, do mérito da Força Delta, a CIA, com certeza que aliciou e corrompeu parte do regime para trair a Maduro. Aquela senhora que lá está e muitos que lá estão traíram o Maduro. Isto é preciso dizer isto. Traíram o Maduro. É preciso perceber isto e deixemos das torradinhas quentes. Vamos tratar as coisas pelos nomes. E o que é que aconteceu? Morreram 70, 80, não se sabe ao certo, muitos deles cubanos, que eram aqueles que eram fiéis a Maduro. Eu não estou aqui por questões ideológicas. Maduro estava lá, estava convicto que era o chefe daquilo tudo. E tinha gente que lhe era fiel. Foram esses que resistiram aos americanos e à Força Delta, que não é pouco. São 80 e tal homens treinados. Exato. E agora, quando ele é raptado, ou extraído, ou como quiserem chamar, sai dali, não é nada do outro mundo, não vou repetir as operações, toda a gente sabe, acabo já. Sim, para uma última questão sobre este assunto. A última questão não é, que é muito importante aqui, porque a rapidez às vezes lixa-nos aqui nisto. Vamos com 18 minutos de programa. Mas depois posso não falar a seguir, mas é preciso para não andarmos todos a dizer o mesmo e a maior parte das neiras. O ponto aqui é que o Trump, agora não interessa se é bom ou se é mau, o Trump não podia, como há uns anos atrás se fez isso, de entregar à oposição da Venezuela de mão beijada a governação do país, porque ele tinha que garantir, porque senão não era possível arranjar esses traidores, teve que pagar aos traidores, tem que garantir que eles tenham a garantia de retaguarda. E a pouco e pouco, naturalmente, que aquilo se vai transformando. Porque o Trump não foi lá por causa da democracia. Isto está toda a gente de acordo. Não foi lá por causa disso que ele lá foi. Mas, inevitavelmente, aquilo vai ficar sempre melhor. E mesmo as indústrias de petróleo americanas não estão dispostas a fazer os investimentos que se pensa para recuperar tudo aquilo. Até porque o petróleo venezuelano tem características muito próprias. A questão que queria colocar ainda com esta questão é que, pelo caminho, houve um petroleiro russo que transportava petróleo venezuelano que foi apreendido pelas forças americanas, mas muito rapidamente, então, a questão do governo. Se esta corrupção, se esta traição a Maduro é uma forma do sistema se poder perpetuar ou manter-se ainda no poder, fechando ainda as portas à oposição, ou quando é que poderá a oposição voltar à Venezuela? Bom, eu discordo já, Faustino, em duas coisas. Primeiro,
Os americanos comprometeram Silvério Cunha e passo já a atenção, palavra. que é um pormenor que é preciso a gente ter aqui. Aquele petroleiro transportava petróleo a preço abaixo do mercado. E os americanos... E era um petroleiro sancionado, portanto havia uma, havia uma ordem de apreensão judicial. Havia um grande bandido, é uma malandro. Havia uma ordem judicial, sim. O que ele diz é que vai pagar à Venezuela ao tempo o valor já justo ficou do claro, petróleo. já falámos disso. Já falámos disso. Já falámos disso. Silvério Cunha. Bom, eu estava a dizer que discordo do José Faustino duas coisas. Primeiro, nas torradas, porque eu acho que não devemos escolher as torradas em caso nenhum. Em segundo lugar, devo dizer uma coisa. Mesmo no recuo que estamos a fazer ao século XIX, que é o paradigma, de facto, que o Trump defende com a doutrina Monroe, o direito internacional não desapareceu. O direito internacional foi sempre construindo. O direito internacional vai e vem. É como as marés, não é? E, portanto, o direito internacional não desapareceu. O que acontece é que está, neste momento, com uma certa ineficácia, mas vai continuar até por uma razão, porque os próprios Estados Unidos cumprem o direito internacional, por exemplo, sempre que um avião americano aterra, por exemplo, em Berlim. Tem que se cumprir normas jurídicas internacionais, não é? Portanto, nós damos importância... Agora, há uma coisa que eu queria dizer a respeito do Maduro, que é o seguinte. Eu vi por acaso... acho que há duas dificuldades aqui. Bem, claro, há uma nota que é esta. O Trump anunciar que Corina Machado lhe vai entregar o Prémio Nobel para a semana é uma coisa sem pés nem cabeça para a Corina Machado e para o Trump. Isto é uma coisa sem pés nem cabeça, é mesmo uma trampice, porque o Trump achar que a Corina Machado, ao entregar-lhe o Prémio Nobel, está a dar-lhe o Prémio Nobel a ele, é uma coisa que só mesmo... Eu acho que isto pega com o Trump, porque o Trump tem um lado que é tão narcísico que parece que é infantil, porque, sinceramente, ninguém pode levar isso a sério, não é? Mas pronto. Agora, queria chamar a atenção por um ponto... E ele não é esperto a fazer isso? Esperto não é, porque também, com franqueza, isto é abusar da ingenuidade do Trump, de certa forma. Bom, mas acontece que, porque ele é ingênuo, no fundo ele é ingênuo, ele diz as coisas de forma que parece-me, às vezes, tem uma sinceridade quase infantil. Agora, o que eu ia dizer a respeito de Maduro é o seguinte, em primeiro lugar, acho que é um problema que se vai pôr no futuro. É que vai demorar muitos anos, até porque o Maduro deixou toda a indústria petrolífera ir ao ar. E, portanto, aliás, Trump falou nisso, e aí tem razão. Trump falou nisso, aí tem razão, porque manter as infraestruturas petrolíferas custa muito dinheiro e é preciso adquirir material novo constantemente. E isso deixaram de adquirir. Portanto, o petróleo venezuelano, hoje, eles extraem talvez 10% daquilo que extraíam antes. Bem, esse é um ponto. E, portanto, vai demorar muitos anos refazer tudo. Há um problema que se põe. Eu vi um documentário muito interessante sobre isto. Maduro, deve dizer-se, é um medíocre. Maduro, e deram uma entrevista que eu achei muito curiosa, porque Maduro começou a eliminar os chavistas mais competentes. Quando o Chávez se sentiu mal e sentiu que estava doente e sentiu que provavelmente não iria sobreviver, enfim, ele teve um cancro terminal, foi para Cuba, fez tratamentos, foi operado, mas antes da última vez que foi, e já não voltou em condições, portanto, e já não sobreviveu, ele fez uma reunião, eu vi um documentário muito curioso, com testemunhos. Ele fez uma reunião onde designou Maduro como número 2, e, portanto, ele seria o presidente. Ora, isso foi uma grande traição ao número 2 real da Revolução Chavista, que é um tal Rafael Ramírez, salvo erro, que é o homem que sabia do petróleo e que, durante o período em que Chávez esteve no poder, foi quem superintendeu nas questões do petróleo, mantendo aquela empresa pública onde estavam os americanos. E ele, que hoje está no exílio, eu penso que até está aqui na Europa, deu uma entrevista nesse documentário em que explicou como é que foi. E ele, de facto, isto foi filmado. Eu vi o filme. De facto, num dado momento, Chávez fala em Maduro, o que se compreende num ditador. Porquê? Porque nomeou como número 2 aquele que não lhe fazia sombra. Caminista. E, portanto, e acontece que, na altura em que isto foi filmado, curiosamente, ele anuncia Maduro e quem é que filmam? Filmam Ramírez, que era o número 2, que é um economista, muito reputado, um engenheiro, muito reputado e especialista em questões de petróleo. E acontece que Ramírez, que hoje foi para o exílio, aliás, foi detido, depois foi para o exílio, Maduro ainda tem um irmão dele detido, talvez para chantagem, o regime ainda tem um irmão detido, e ele fez um depoimento nesse documentário em que explicava o que se passava, e explicava que, de facto, havia uma incompetência profunda no regime, porque estes regimes têm um problema. Quando o líder carismático vai abaixo, geralmente quem o substitui é não só abaixo,
como geralmente é um incompetente, é aquele que lamba as botas ao chefe, não é? Foi o caso. E, portanto, Maduro é um medíocre, do ponto de vista político, deve dizer-se que foi medíocre. Agora, o que eu julgo é que vai demorar muitos anos, dizia o próprio Ramírez, dizia isso, vai demorar muitos anos até pôr o petróleo venezuelano a render a sério. Porque vai ter que haver muito investimento, vai ser uma grande dificuldade. E é preciso que eles estejam dispostos Exatamente, e isso vai ser uma questão muito complicada, muito complicada. Agora, a questão para acabar, a questão do petroleiro russo. Bem, o petroleiro russo que andaria com escolta militar encostou-se à parede por uma razão muito simples, porque eu penso, com toda a franqueza, também uma coisa. Eu penso que Trump, depois de ter feito este golpe, com a conivência, obviamente, dos altos quadros do regime de Maduro, corruptos, como é evidente, ao fazer isto, não é em vão que há mais de 2.000 generais da Venezuela, Maduro promoveu o general mais de 2.000, depois de fazer isto, é evidente e óbvio que Putin foi avisado, e foi avisado para não intervir, não podia deixar de ser, porque a Rússia pode ter tentado transportar o petróleo, mas a verdade é esta: a Rússia não tinha condições naquele momento para se opor militarmente à frota americana. Zero. Portanto, nem um submarino, nem 2 submarinos, nem 3 submarinos. E, portanto, eu penso que isto foi demonstração também de que, de facto, a doutrina Monroe voltou, a de 1823, com área de segurança, e acontece que a Rússia, de facto, está numa situação em que agora está uma situação delicada, porque tem o problema da Ucrânia e não tem interesse em hostilizar Trump. Neste sentido, deixe-me concluir só dizendo o seguinte: é verdade que a Rússia condenou o que se passou, mas a verdade, a Rússia não está em condições de sequer se interessar por Maduro. Portanto, não estava em condições. José Faustino, e o regime manteve-se. O caso do Prémio Nobel de Corina Machado de entregar o prémio a Trump, isto no que é que beneficia Corina Machado? Não beneficia nem prejudica nada, mas o Trump é um super velho, vaidoso e coisa. Portanto, com todos os defeitos que nós aqui temos falado, não vale a pena. E que fica muito sensibilizado com esse tipo de coisas, não é? Portanto, e ela ao querer, ela não lhe interessa de forma nenhuma hostilizar o Trump nem nada disso. Portanto, ela tem que jogar com as coisas. E é um ato simbólico que para mim não teria importância nenhuma, nem aceitaria uma coisa dessas. Não é? Qualquer pessoa com 5 palmos tem mas o Trump aceitará e fica todo honrado. Ele sabe que não é o prémio, mas é um reconhecimento ao trabalho que ele fez e tudo isso. E ele é sensível a isso. E isso vai permitir à Corina Machado e à oposição venezuelana em acelerar o processo. Que é o que ali interessa, porque o processo vai decorrer. Aquilo não se vão segurar, eles só têm que resguardar e que salvar o dinheiro que roubaram, aquele poder corrupto que lá está. E quando não fizeram o que o Trump lhes manda, há bordoada, eles invadem outra vez. Portanto, isso está claro. E, portanto, em circunstâncias normais isso não tinha valor nenhum. Tratando-se do Trump, claro que tem todo o valor, a entrega simbólica do prémio, porque o dinheiro acho que não lhe dá, só se ela for parva. Porque a oposição venezuelana precisa muito mais. Mas há aqui um ponto que o professor Silvério Cunha acabou a intervenção dele a dizer isso. Há aqui um especialista, um indivíduo aí na lista destas coisas, e com interesse, que eu agora não sei citar de nome, portanto eu não fui aqui inventei, que lançou já há algum tempo, talvez o professor saiba isso, que num dos tais encontros antes do Alasca, que Trump e Putin tinham trocado a Venezuela pela Ucrânia. Isso surgiu essa conversa. Sim, é verdade, ouvi também. Portanto, tudo isto é possível. Quer dizer, atenção, isto da geopolítica hoje está muito complicado. Daí que eu digo que não acabou o direito internacional. Está na gaveta. Essas partes estão na gaveta, estão armadas. Mas não quer dizer que lá não saia. Tudo isto é muito complicado. E o que é verdade é que estes petroleiros e estas coisas todas que estão a fornecer petróleo à Rússia e à China é que vão a um preço mais baixo do mercado. Porque Trump disse logo, ele diz, não, agora o petróleo vem todo para a América. Mas não, ele disse, vem todo para a América a preço de mercado. Porque sabe quanto é que custa um barril de petróleo daquele. E assim, portanto, a frota, lá, o barco russo, estava a incumprir várias coisas e depois não tinha, como o professor diz, eu estou de acordo, não tinha possibilidade militarmente ali, é que nem vale a pena pensar nisso. Eram 2 ou 3 submarinos que eles iam perder e, portanto, isso não tinha hipótese absolutamente nenhuma.
Agora, o que vale a pena é pensar as coisas daqui para o futuro e ver como é que tudo isto se vai articular, até para nos dar também a entrada aqui no tema seguinte, que é o que é que Trump... Eu não vou aqui qualificar outra vez o Trump, acho que estamos todos de acordo, toda a gente concorda na pessoa que é o Trump. Mas o Trump baseia-se em algumas coisas que se passam nos Estados Unidos, no poderio que tem os Estados Unidos, na geoestratégia que eles têm e por aí adiante. O principal motivo, e eu acabo como comecei, logo no princípio, o principal motivo, é preciso já nos esquecermos, parece disso, porque andamos aqui entretidos com isto. O que ele disse lá agora à presidente interina foi: eu quero os chineses daí para fora. Os chineses vão daí para fora. O que, convenhamos, não é fácil, a ordem é fácil, mas ela há de lhe dizer ao seu presidente: mas ouça lá, isto, espera aí, tem que me dar aqui algum tempo, isto não é fácil, não é? Os chineses não são propriamente uns miúdos a que se deram uns brinquedos e um peão. E são credores da Venezuela? Pronto, são credores da Venezuela e tudo isso. Portanto, aquilo demora o seu tempo, tem que entrar ali muitas negociações que não vêm para a praça pública, mas o objetivo é correr dali com os chineses. Portanto, o que o Trump não quer, fundamentalmente, porque vamos lá ver, os Estados Unidos produzem 10 vezes mais petróleo que a Venezuela. Não vêem lá agora as pessoas que dependem de alguma coisa. Não! Ainda por cima, o petróleo da Venezuela é pesado, tem muito enxofre, dá para coisas pesadas, para alcatrões e para coisas dessas, não é? Mas faz falta também na indústria, não se diz que não vale. E é importante que ele entre no mercado, mas também está condicionado à reconversão tecnológica que há, e as tecnologias verdes, tudo isso, não é? E, portanto, tudo é relativo nesta situação e neste mundo. E é preciso percebermos o enquadramento disto. Agora, ainda me adianto para o futuro, mas porque devemos chegar à Groenlândia mais para a frente. Mas podemos falar disso já a seguir, porque falamos dos protestos no Irão. O país está à beira da revolução, depois da Revolução de 79, Silvério Cunha. Pois, isso não sei. O que eu sei é uma coisa, é que desta vez, depois de vários anos de repressão a mulheres e a raparigas, e com muitas mortes e assassinatos, e muitas detenções, e muita tortura, deve dizer-se, o regime iraniano é um regime, de facto, é uma ditadura do pior. Agora, a questão que se coloca é esta. O Irão, desta vez, são os comerciantes, que é uma classe muito importante no Irão. E que, porquê? Porque no Irão há uma loucura na inflação. A inflação está louca. E só para dizer, há tempos eu vi uma correlação do género de $1 valer não sei quantos milhões de reais, que é a moeda iraniana. Portanto, e isso tem sido a depreciar cada vez mais. E, portanto, o Irão já... $1 custa não sei quantos milhões. Pois, milhões. E, portanto, acontece que está a haver uma crise muito grande e os comerciantes estão a ser vítimas dessa crise e, é claro, como sempre acontece, quando a classe média, e os comerciantes são a classe média deste tipo de países, são uma grande parte da classe média, quando a classe média sofre a esse nível, é evidente que está toda a gente furiosa. Não pode deixar de ser. E, portanto, qual é a resposta destes regimes? Eu devo dizer uma coisa, as respostas fortes dos regimes podem indicar também desespero. Um regime, muitas vezes, quando está à beira do fim ou em crise, é quando ameaça mais e é quando mata mais. E acontece que o Khamenei veio dizer que o preço disto então vai ser a repressão ser ainda maior. Ora, nós sabemos que esta manhã, por exemplo, soube-se na imprensa internacional, muitos guardas da Revolução, de uma forma algo estranha e sem precedentes, foram assassinados. Ninguém percebe como, ainda nem porquê. Mas foram vistos manifestantes armados. Sim. Já andam armados. Sim. Mas eu vi, por acaso, num canal de televisão inglês, vi que alguém filmou com o telemóvel, filmou umas cenas que dá a impressão que havia uma batalha de rua, digamos assim. Sim. Ora bem, isto quer dizer, portanto, que a sociedade iraniana está a atingir o seu limite. E Khamenei, que evidentemente é um ayatollah fundamentalista, como todos os fundamentalistas, não está a ver a situação. Eles não vêem a situação. E confia, portanto, na quadra revolucionária. Deve dizer-se uma coisa curiosa. Há dias o presidente do Irão, que pode pouco, porque quem manda é o Ayatollah, o presidente do Irão deu uma entrevista ou fez uma declaração ao país muito sincera dentro do regime. Veio dizer-lhes, no fundo, assim: olhem, eu não posso fazer nada.
O presidente do Irão veio dizer isto, até porque ele tem fama de moderado dentro do regime. Eu não posso fazer nada. Estou de mãos, no fundo, só faltou dizer, estou de mãos atadas, porque lá quem manda em tudo são os guardas da Revolução. E os guardas da Revolução, que não é revolução nenhuma, porque o regime está instituído desde 79 e, portanto, já deixou de ser revolucionário, é um regime instituído, é uma instituição. Esse regime tem, na sua base, um conjunto também tem muita corrupção. E, portanto, a verdade é esta, é que num dado momento esta gente está a defender a sua pele. E de fazer transições torna-se muito difícil, porque eles não conseguem perceber uma coisa, é que durante anos a fio de repressão criaram ressentimentos e não há depois transição nenhuma que possa basear-se na ideia de agora vamos esquecer o passado e partimos para o futuro. Isto nunca é assim. Porque as pessoas tiveram mortos nas famílias, as pessoas que estão vivas sofreram, as pessoas querem uma reparação. A reparação pode não ser vingança só, muitas vezes é vingança, mas que é uma reparação, uma transição a sério, tem que ser uma transição com justiça. E a justiça tem que ser de chamar à responsabilidade quem cometeu crimes. Ora, o regime iraniano já manchou as mãos demasiado para poder dizer agora que, muito bem, agora vamos fazer uma liberalização, uma transição normal, como se nada fosse. Não, não vai acontecer isso, nem pode acontecer, porque no dia em que isso acontecer, Khamenei ou morre ou foge para um país qualquer, não tem alternativa. Porque estes ditadores, é o que se espera, é isso, sempre. Espera-os sempre isto. É uma constante da história. É uma constante da história. E eles vão aprender. Portanto, eu penso que neste momento não sei, mas hoje, de facto, é verdade que quando o regime iraniano corta a net, corta as comunicações, corta tudo, é sinal que está desesperado. E será que, eu ponho-me a pensar, será que Khamenei não percebe isso? Ou estão só a defender já a pele? Eu acho que eles já estão a defender a pele. E, portanto, eu terminava dizendo que não sei o que é que está a acontecer, mas também lembro uma coisa. 15 dias antes de o Ayatollah Khomeini conseguir que houvesse uma revolta no Irão maciça, com milhões de pessoas na rua, com o exército a não obedecer às ordens dos generais, porque se bombardeassem aquela população toda era um banho de sangue e matavam familiares. Acontece que, tal como isso aconteceu, a CIA, no entanto, tinha mandado um relatório para Washington a dizer que o país estava calmo, que o Shah do Irão tinha tudo nas mãos. Estes regimes, muitas vezes, quando mostram muitos dentes, estão à beira do colapso. Foi como o Império Romano. Parecia que no auge do poder, estava no auge do poder, não, estava no declínio, estava na decadência. E, portanto, só que hoje no passado demorava 100 anos, hoje demora 100 dias. E, portanto, o que acontece é isto. O que eu acho é que o regime iraniano está numa crise profundíssima, como nunca se viu antes, e, portanto, está numa crise que pode levar a umas situações que são terríveis, porque pode levar a uma guerra civil mesmo, na minha opinião. Guerra civil, quando digo que parte da população começa a perder o medo de morrer e passa a ser uma insurreição. O problema é este. Para mim é um clima pré-insurrecional. José Faustino, será isto que se passa pelo Irão neste momento e pode acontecer mesmo uma mudança, sendo que fala-se muitas vezes, até se diz que o herdeiro do trono, o herdeiro do Shah estaria disponível para voltar. Mas será que teria poder e seria reconhecido pela população para poder assumir esse lugar? O problema não é o reconhecimento, é mesmo ele é que é. Mas não, o problema não é o reconhecimento. O problema, voltamos outra vez à Venezuela. A Venezuela, há aqui um problema que falámos assim por alto, mas é importante, e que não poderia o Trump... Sim, aqui a questão do reconhecimento seria uma alternativa para o poder não cair realmente na rua. Que a Venezuela, exatamente, o poder cair na rua, aí está. A Venezuela, metade do povo venezuelano que está muito dividido ao meio, está armado. Estão armados. É bom frisar isto aqui. E agora, no Irão, que não estavam, mas parece, e por aquilo que o professor disse, há já gente na rua armada, já estão armados. Eu não sei se essa informação que o professor Silvério Cunha aqui disse, não é novidade dele de forma nenhuma, se não é uma falsa informação da CIA. Tanto quanto julgo saber. Isto cada um. Da morte dos guardas? Não. Que estava tudo dominado, que o grande... em 79. Em 79. No Irão. Sim, mas essa foi uma referência a 1979. Foi? Foi. Percebi mal. Agora não está nada dominado. Agora não. Mas é possível que tenham dito isso cá para fora. A informação, eu peço desculpa então, mas a informação que eu tenho, que não é privilegiada, como todos sabemos, a informação que eu tenho, qualquer pessoa pode ter. Acho que eu tenho. É que, segundo o Serviço de Informação a vários níveis,
há fortes possibilidades, de facto, da Revolução triunfar, basta uma pequena ajuda. E a minha previsão é mesmo essa, é que o próximo sítio onde os Estados Unidos, ou o nosso amigo Trump, vai interferir, é no Irão. Não é no Médio Oriente, não é no Médio Oriente, não é na América do Sul, não é na Groenlândia, também podemos falar sobre isso. A próxima intervenção dos Estados Unidos, é a minha previsão, da análise que faço, é no Irão. Porque há condições para, de facto, o poder dos ayatollahs cair. E, portanto, e tudo se conjuga nesse sentido. Vejamos, os árabes não lhes interessa que o Irão seja a potência dominante naquela zona. Israel, muito menos, e tudo isso. Portanto, interessa para levar para a frente os acordos de Abrão. O Irão é sempre um impedimento que ali anda. Não se sabe bem ao certo quais foram os impactos reais do bombardeamento americano. E, portanto, tudo se conjuga. Há um interesse de um grande aliado dos Estados Unidos, que é Israel, nesse sentido, e aquilo que me parece estrategicamente é que o próximo raid americano, se não for necessário fazer lá qualquer manobra de diversão na Venezuela, vai ser no Irão. E no Irão é mais difícil, do ponto de vista estratégico. Provavelmente para capturar o Ayatollah, não é? Não vai capturar ninguém. Estou a usar uma metáfora. Não vai será por outro tipo de ação militar. O que eu prevejo é que na Venezuela, ainda comparando, foi uma extração. E no caso do Irão poderá ser uma implantação. Meter lá justamente o filho do Shah, que não vai como Shah. Do Reza Pahlavi. Sim, isso Reza Pahlavi. Que está a revelar como um líder da oposição cá fora. Mas o que penso, e aquilo que a minha análise, é que ele não vai como Shah, e devia ir. Porque se ele fosse como Shah, mas isso o professor pode explicar isso melhor que eu, porque isso faz parte da ciência política. O Shah, se fosse lá como Shah, revertendo o regime, tinha legitimidade, porque era uma monarquia, não é? Não indo como Shah, não há legitimidade para isso. Tem que haver depois eleições, é um processo funcionário, tudo isso. Mas essa parece-me que é a opção. E, portanto, a minha previsão é que, arriscada, mas eu gosto de arriscar, é que a próxima intervenção do Sr. Trump e dos Estados Unidos é no Irão, para não extrair, mas implantar o Shah. Vamos para a Europa, o acordo comercial entre... Sem torradas, professor. Vamos para a Europa, ainda não chegámos a Portugal e vamos ver se tratamos de algum assunto nacional, mas o tempo foge com estes temas intensos e necessários de compreender. Foi aprovado o acordo comercial entre a União Europeia e os países do Mercosul. Era uma negociação já que durava há bastante tempo, porque foi obtida uma maioria qualificada necessária para este ser assinado. Votaram contra a França, a Polónia, a Áustria, a Irlanda e a Hungria. Von der Leyen deverá ir ao Paraguai já na próxima semana para assinar este acordo. Silvério Cunha, aqui houve, se calhar, tantas vezes isto demorou que acabou por ser feito, mas não foi necessária unanimidade. Pois, acontece que este acordo eu penso que beneficia Portugal e é importante por outra razão. O governo português disse que era importantíssimo. Exato, para é bom para Portugal e para a Espanha. É bom para a Europa. É bom para a Europa e acontece que, de facto, os países que votaram contra são aqueles que têm pelo menos a França e a Polónia, têm uma agricultura muito extensa, muito subsidiada, muito protegida e, por isso, aliás, verificou-se isso já quando foi da adesão de Portugal e Espanha nessa altura às comunidades europeias. A Espanha fez o mais que pôde, em Portugal quase destruiu a agricultura toda, porque efetivamente a França queria ser, a França e a Itália, as potências agrícolas, digamos assim, da Europa. É bom não esquecer que a classe camponesa francesa, depois da Segunda Guerra Mundial, era muito pobre. E o governo francês, a forma que arranjou de elevar o nível de toda essa parte da população foi, no fundo, subsidiar a agricultura. Lembram-se certamente, muitos ouvintes devem ser lembrados já, daquelas notícias que havia, que a União Europeia chegou a ter milhões de toneladas de manteiga armazenada que não conseguia escoar.
não conseguia vender o suficiente no mercado. Porquê? Porque essa manteiga era produzida e era sempre paga e subsidiada pelo governo francês, por exemplo. O governo francês, a política agrícola comum foi muito, teve o país mais beneficiado foi, sem dúvida nenhuma, a França. Ora bem, agora, a situação que se põe é a mesma coisa, porque os franceses estão zangadíssimos, os agricultores franceses estão zangadíssimos com esta história da política do Mercosul. E deve dizer-se que, por exemplo, a Frente Nacional, o Rassemblement Nacional francês, está contra, quer sair agora da União Europeia, tudo por causa da proteção aos agricultores, melhor dizendo, já não há camponeses. Agora, a questão que se coloca é esta. É também importante. Primeiro, é importante porque eu acho que tem que haver, o documento Draghi, a meu ver, se a União Europeia quer sobreviver, o documento Draghi tem que ser posto em execução. E isso passa pela reindustrialização da Europa, passa por muita coisa e muita articulação. Passa pela federalização da Europa, passa por muita coisa. O documento Draghi tem que ir para a frente. Os países não querem, alguns por nacionalismo também, outros por razões puramente contextuais e nacionais, mas esquecem-se de um pormenor. É que neste momento o Mercosul também tem um lado geopolítico. É importante que a Europa, que está a ser abandonada claramente pelos Estados Unidos, que tem problemas com a China e tem problemas com a Rússia, é importante que a Europa olhe para o Sul. E os países da América Latina são, sem dúvida nenhuma, aqueles que estão em condições de dar mais, digamos, apoio a uma ideia de aliança com a Europa. A Europa tem interesse geopolítico na América Latina. Gosto do Trump ou não gosto. E a verdade é que países como o Brasil, países como o Uruguai, têm interesse, por exemplo, nisso também. E, por conseguinte, o Mercosul também serve, além de uma questão económica, serve para estreitar laços com uma parte da América Latina, que é aquela parte do mundo que está, no fundo, mais próxima da Europa, dado que a África tem muitos outros problemas, muito graves, e, portanto, a Europa não entra lá, até porque, por causa até da história colonial, não é tão fácil, e a Ásia, de facto, a China está a desenvolver uma guerra autêntica, deve dizer-se, económica, no sul da China. É bom lembrar que a China já está em guerra, não é só Taiwan que está ameaçada. No sul da China, a China está com uma agressividade enorme para países como a Tailândia, como a Malásia, como as Filipinas, como o próprio Vietnã. E, portanto, está a haver gravíssimo. A China está a expandir seriamente. Portanto, no fundo, a China tem a mesma posição que Trump tem face à América Latina, a China tem face ao Sudeste Asiático. A Indonésia ainda será, digamos, o país que poderá opor-se mais, mas não se esquecer que está ali a Austrália e a Nova Zelândia, que são muito ocidentais, e, portanto, isto vai levantar grandes problemas geopolíticos. Ora, o Mercosul é fundamental. Porquê? Porque o Brasil, a Argentina e o Uruguai e o Paraguai são países que ocupam praticamente muito mais de metade da América Latina e da América do Sul, melhor dizendo, e, portanto, são fundamentais. E é fundamental que a Europa estreite laços económicos, porque os estreitar laços económicos depois tem uma contrapartida geopolítica importante. No caso de Portugal, o Ministro da Agricultura disse que existe atualmente um déficit de 500 milhões de euros na balança comercial em relação ao Mercosul e que este acordo vai permitir saldar esse valor, particularmente através dos setores do queijo, do vinho e do azeite, José Faustino. Pois, certamente haverá outros das maquinarias, mas nós aí menos. Há muitos produtos que beneficiam com isso e Portugal beneficiará muito com isso. E, portanto, é uma pena que só agora que se conseguiu, de facto, desbloquear este problema por causa dos agricultores franceses, como disse o professor, porque estão habituados à mama. E polacos também. Os polacos também, mas os franceses têm sido são useiros e vezeiros nisso já. Mas aqui também destacas, vês aqui também agora mais importante a questão geopolítica, sabendo que Trump, era aí que eu ia. Porque Trump também negocia 1 a 1 e, portanto, irá negociar com o Brasil, certamente, sim, mas com a Argentina e com todos os outros. Era aí que eu ia. É que era aí que eu ia. Portanto, à parte de tudo isso que é muito importante, porque a Europa ganha um novo mercado muito potencial, uma coisa extraordinária, grande, e a possibilidade também de adquirir coisas, e portanto é sempre bom. Mais baratas também. Mais baratas, haver sempre esta. E até porque vão, ao contrário do que os franceses, os agricultores pensam, vão incentivá-los a conseguir ser mais competitivos, a produzir mais baratos e, se porventura, até melhores do que os outros, e vão incentivá-los. Porque o subsídio não desenvolve as coisas, vai estagnar a economia. Agora, do ponto de vista estratégico, aí é que isto é muito importante. Porque, neste momento, o que é que se verifica? Verifica-se que a Rússia, só por causa do Sr. Trump, da parvoíce do Sr. Trump,
eventualmente da esperteza do Sr. Xi, que esse é esperto, é que é uma grande potência, porque na realidade não tem capacidade para isso, já não é uma grande potência. E as grandes potências são de facto os Estados Unidos e a China. Ora, mas a China e os Estados Unidos não lhes interessa que a Europa seja uma grande potência. Já se percebeu. Para o Sr. Trump é preferível ser a Rússia. E, pelos vistos, para a China também lhe interessa que seja a Rússia. Ora, a Europa tem que ser uma grande potência. A Europa é uma referência mundial, histórica e tudo mais. E um acordo destes com parte da América Latina, não é? Um acordo destes com os principais países da América Latina é fundamental. É fundamental haver aqui uma ligação. Porque a Europa precisa de tempo, e eu ainda tenho esperança que isso vai ser possível, apesar de tudo o que se poderá dizer e o que se tem dito sobre a qualidade dos nossos dirigentes políticos e daquilo que se vai pensando e falando por aqui, eu ainda acredito que a pouco e pouco que vamos ter capacidade para nos apetechar, em termos de defesa, preparar um exército europeu com os Estados Unidos e ter capacidade de resposta e de nos afirmarmos para defender a democracia perante os outros. Mas, até lá, se há coisas que nós podemos fazer, e isso não carece de uma dificuldade, não tem uma dificuldade tão grande como a outra, é estabelecer acordos comerciais e linhas de comércio e de alianças com outros países. Isso é fundamental. Porque, como estava o Matias a dizer, é verdade. Todos os outros irão estabelecer, e eles estão a fazer, eles também lhes interessa, estabelecer pontos com os outros. Mas, se já houver acordos feitos com a Europa, isso para nós é muito importante que eles existam. E isso a Europa tem que fazer. Este já estava pendente, vai-se agora concretizar. Mas tem que haver outro tipo de negociações e outro tipo de entendimentos que têm que se fazer. Eu não sei se falamos na Groenlândia, se não... Na Groenlândia já não iríamos abordar a Groenlândia agora, mas... Fica para a semana. É que era só para dizer aos nossos ouvintes estejam descansados. Pronto, fica dito. Porque a Groenlândia vai ser dada aos americanos pelos próprios dito. habitantes da Groenlândia. É para ter razão mais Fica dito. Estamos mesmo na reta final do programa, temos 8 minutos de programa, mas gostava ainda de vos ouvir falar sobre mais casos de morte à espera de socorro. 3 pessoas morreram em 48 horas à espera de socorro do INEM. Silvério Cunha, deve existir aqui uma responsabilidade governativa neste caso? Bem, eu ontem ouvi o Sr. Diretor Executivo do SNS falar e ele tentou dar uma explicação da questão e claro que ele explicou uma coisa que ele disse que no fundo, os meios existem, mas que em certos picos há momentos em que eles ficam de algum modo imobilizados, como é natural e não pode deixar de ser assim, diz ele. E claro que ele diz que no fundo isso acontece, mesmo que haja um engarrafamento, acontece quando uma ambulância está a salvar alguém, não está a salvar outro alguém que está muito mal, é evidente. Mas, ao mesmo tempo, estas afirmações contrariam, por exemplo, a decisão do governo de anteontem, devo dizer que foi anterior, da compra de 275 ambulâncias. O nosso governo anunciou, o Sr. Primeiro-Ministro anunciou no Parlamento, que no dia anterior, disse ontem, portanto, anteontem, o governo decidiu comprar 275 ambulâncias, que é uma coisa enorme, porque vai implicar uma data de pessoal também para tratar daquilo, e portanto 275 ambulâncias não é brincadeira nenhum. Eu acho que é um grande investimento em equipamentos de saúde, e ele disse que era o caso de uma só vez, vai ser assim já. Portanto, está inscrito no orçamento, pelo menos em rúbricas para o efeito. Portanto, isto quer dizer que há qualquer coisa que falta. Eu não sei se faltam macas, se não faltam. Agora há uma coisa que é verdade, que não pode deixar de ser dita, que é isto. Eu não sei como é que são os protocolos, se esta experiência foi bem feita, se não foi. Eu ouço os bombeiros dizer que no pico do inverno fazer esta experiência, este novo modelo foi um erro, porque devia ter sido feito na primavera, porque há sempre picos mais graves no inverno. Agora é uma coisa que é de facto uma tragédia. É uma tragédia por uma razão. E causa alarme social, e é um ataque à ideia de segurança. Isto causa insegurança. Uma pessoa sente-se mal, telefona para as autoridades de saúde e arrisca-se a que não venha ninguém. Quer dizer, uma pessoa... Tem que falar com a prima. Pois, tem que falar com a prima. Se dói muito, na perna ou é no braço? É na perna. Claro. Prima 2. Claro.
É a prima 3. Pois, portanto, isso não pode ser. Isso é desumano, por um lado, e, a meu ver, é uma questão que foi levantada, por acaso, devo dizer, que foi levantada no Parlamento, e é verdade. Isto é um ataque à segurança. Isto causa insegurança e alarme social. José Faustino, deve haver responsabilidade política? Ou devia desculpe, eu quero dizer uma coisa. Desculpa, José Faustino. Não, eu quero dizer uma coisa. Eu acho que, por causa de haver responsabilidade política, por uma razão. Sempre houve, e com este governo deixou de haver. Eu acho que a responsabilidade política não é culpar o governante, mas a questão é esta. Quem está no cume do governo, o Primeiro-Ministro disse que era ele. Muito bem. Ok. Era ele e não é o Ministro da Saúde. Mas não. A verdade que toda a gente sabe é que na administração pública o Ministro é quem está no cume da pirâmide da administração respectiva. A Ministra, há uma coisa, no entanto, que eu acho que é terrível, que é, o Primeiro-Ministro começou por falar nas tragédias. Sim. Mas a Ministra da Saúde devia dizer qualquer coisa. E, afinal de contas, o que aconteceu? Sinal de que a coisa não está bem. O Presidente da República ontem acabou ao final do dia por dizer que quer o apuramento imediato e rigoroso de tudo. Portanto, o que acontece? Há aqui uma contradição entre os governantes e acho que a responsabilidade objetiva, portanto, não é subjetiva, a objetiva deve existir sempre. A Ministra devia dizer, pelo menos devíamos ter notícia de uma coisa. A Sra. Ministra pediu admissão que não foi aceite. Pronto, ao menos isso. José Faustino, deve existir uma responsabilidade política ou uma palavra, como disse aqui? Cá para mim é igual ao litro. Quer dizer, eu não me interessa isso da Ministra ou outra Ministra, isso é igual. Há uma coisa que eu digo. Eu, pessoalmente, que sou um borra-botas, se fosse Ministro da Saúde, nem um minuto lá estava com esta situação. Ou eu conseguia mudar aquilo no espaço de 15 dias ou vinha-me embora. Mas isso era eu, né? Nem havia nada que me colasse àquilo. Quer dizer, a senhora está ali num papel que eu não sei o que é que ela anda ali a fazer. Eu quero dizer aqui, porque a gente tem que começar a tratar as coisas como elas devem ser tratadas. E agora vou ofender muita gente. Lá vem as torradinhas outra vez. Lá vão as torradas ao ar. Isto é muito simples. O problema da saúde em Portugal é um problema de mercado. Mercado! Ouçam bem. A procura é superior à oferta. Há mais doentes, mais necessidades do que oferta, do que emergência, do que hospitais. Isto é mercado puro. E tem que ser resolvido como se tratasse de torradas ou de bananas ou de outra qualquer coisa. Deixem-se. Ai, credo. A saúde igual a bananas. Ou o outro vendia sabonetes iguais a... Ai, credo. Não. É exatamente a mesma coisa. E tem que ser tratada da mesma coisa. Primeira medida. Chamem lá, como é que eles chamam? O Paulo Macedo, né? O administrador da Caixa de Depósitos, que ele, em 6 meses, ele resolve o problema da saúde. Porquê? Porque sabe. Isto lá não sabem. Como temos pouco tempo. Uma pergunta que eu deixo, que é a famosa pergunta que eu ando preocupado há muito tempo. As pessoas, quando estão em emergência, telefonam para a polícia. Quem os vem buscar são os bombeiros, com a ambulância. Mas se estiver mal, vem a VMER, né? Que se chama VMER. É um carro com um enfermeiro e um médico. São do hospital. Levam-nos para o hospital. E a pergunta é, para que é que serve o INEM? Ainda não consegui perceber. Eu ainda não percebi nestes anos para que é que serve o INEM. Ou sou muito estúpido e muito bruto ou ainda não percebi. Não percebi. Quer dizer, qual é a dificuldade? Há outra coisa que também não percebo. Disse o professor que 200 e tal... 75. Até não pensar em comprar 4.000 macas ou em comprar 200 e 100 ambulâncias, portanto são 3, 2, 6, 1.000 macas. Cada uma ambulância com 4 macas. Que é para deixar... e mais 1.000 para os hospitais. Que é para haver macas com fartura. É o mesmo paletes. Ai, credo. Eu também posso estar doente, já estou velho. Sim, maca é igual a palete. A palete leva bananas e coisas lá em cima. E há gestão de paletes. Tem que se gerir as macas da mesma forma que gerem as paletes. Vão ver como é que se faz na distribuição. Esta palavra dura e rude tem que ser utilizada a ver se não morremos todos aí à espera do coisa. Agora, então é o que é azul ou é... Eu ainda vou dar mais sugestões. Aliás, eu estou em querer qualquer dia, vou pedir um mail do Ministro da Reforma, que é só para lhe dizer assim, porque é que o médico... Eu não percebo nada de medicina, os meus amigos médicos dizem, porque é que o senhor não fala muito bem de tudo, menos daquilo, mas de medicina não fala, porque o senhor não sabe nada. Claro, eles é que sabem, eles é que sabem tudo. Mas porquê é que a triagem nos hospitais é feita por um enfermeiro e não é feita por um médico? Porque o médico não deixa ninguém fazer mais nada que não sejam eles. Diagnosticar é só com eles. Porquê é que o médico está no gabinete? Isto é um leigo a falar, as neiras. Porquê é que ele não vai passar a coxia, ver o que é a questão, o que é que se passa? Não haverá meios de diagnóstico que se possam adiantar à frente daquilo?
Lá está, a minha cultura de filmes, não é mais do que isso. Na guerra, a medicina de guerra, a assistência a feridos de guerra, é diferente no tempo da paz. Só que agora parece que estamos em guerra, porque as pessoas morrem na rua, não é? Portanto, não será que se tem que ter o mesmo... Queria-vos fazer apenas uma questão muito breve, porque temos 1 minuto. E temos eleições presidenciais a acontecer dentro de uma semana e depois não falaremos mais deste assunto. Os 5 principais candidatos estão em empate técnico, ou seja, não se sabe o que vai acontecer no domingo dia 18, do Silvério Cunha. Sim, eu creio que não se sabe por uma razão, porque as sondagens todas indicam que a margem de erro é de 4%, e os candidatos estão todos muito próximos e, portanto, se as sondagens estiverem certas, ninguém sabe. Agora, será que as sondagens estão certas? Este tipo de amostragens estão corretas? Eu não faço a menor ideia. Portanto, não tenho, sinceramente, opinião. José Faustino, é mesmo uma incerteza? Já que as sondagens estão certas, é porque é incerto. As sondagens dão as sondagens são o que são. Então, se está errado, os sociólogos deixam de estudar isso, cortem a disciplina. O senhor está lá perto da universidade e diz, isso não sabe bem das sondagens, estudos isso, acabem com isso. Acaba-se com a estatística, acaba-se com isso, não vale a pena. Porque, quer dizer, somos um país de cientistas. Aqui há uma data de anos, veio o professor Cavaco Silva, que era primeiro-ministro, pagou um valor de dinheiro, e bem, na minha opinião, à equipe do Porter para vir falar sobre os clusters. Havia aqui uma apresentação em Évora, toda a gente dizia, mas porquê é que pagaram tanto dinheiro? A gente já sabia tudo. Não sabia que se tinha inventado tudo isso em Évora. Já há uma data de anos, não se fez nada, absolutamente nada. E agora é o mesmo, portanto, estamos iguais, é a mesma coisa. Não há muito a dizer. As coisas sobre sondagens. Mas já agora eu resolvi isto depressa. É apenas eu resolvi isto depressa. Sobre eleições, sim. Ponto número 1. A esquerda está dividida, a direita está dividida. A esquerda está mais dividida que a direita. E se a esquerda tivesse juízo na cabeça, politicamente, não estou aqui a falar de questão ideológica, estavam em torno de um só candidato, fosse ele qual fosse. A direita é mais difícil porque se trata aqui de um centro-direita e um centro de extrema-direita, e uma direita de extremo. Portanto, aí é mais difícil. Agora vamos equacionar de outra forma. Aqueles que são ferrenhos defensores da democracia e que acreditam que o Chega e André Ventura, que ele diz mudar o regime, ainda não se percebeu o que é que ele quer mudar, quer aumentar as penas de coisa e tal, mas aquilo que ele diz não é muito significativo para mudar o regime. Mas não sabe, há esse perigo, que se quer mudar para outra coisa qualquer, que é um perigo, uma coisa que aí vem. Se assim é, não percebo porque é que não se juntaram em torno de um único candidato. E então aí teríamos um candidato de direita, do mesmo modo, na direita não, um candidato contra o regime e um candidato do regime. E acabo, como acabei da outra vez, com perguntas, porque eu não sei. Perante esta equação que eu aqui pus, e perante aquilo tudo que falámos anteriormente, sobre a situação nos Estados Unidos, na Europa, a geoestratégia toda, responda-me quem souber qual será a melhor alternativa a uma possível mudança do regime em Portugal. Eu não sei. Não há nenhum candidato. Nós chegamos assim ao final desta revista da semana, edição do dia 9 de janeiro. Chegamos ao final do programa desta semana. Lembrando que o programa está no ar ao fim de semana, sábado às 14 horas, também disponível em dianafm.com e no canal do YouTube da Diana. Até de hoje a uma semana.